Olá, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem na graça do nosso Senhor. E que prazer mais uma vez podermos encontrar aqui no canal e falarmos dessa grandiosa mensagem de Cristo. E você que gosta de estar inteirado, que gosta de crescer na graça e no conhecimento, vamos mais uma vez aqui comentar a lição, a revista da CPAD, terceiro trimestre de 2023. Assim como a segunda lição que veio para somar, veio falar da família e que nós podemos absorver muitos ensinamentos. Exemplos bons a ser seguidos, exemplos maus a serem deixados de lado. Vamos aqui comentar o terceiro trimestre. E o título da lição é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E o seu comentarista aqui é Douglas Batista. E dentro desse macro tema, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, temos vários outros temas, 13 lições de grande importância, bem atuais. Vamos falar de política, vamos falar aí de eutanásia, ideologia de gênero, assim como outros temas importantes e que você puder participar e puder ir na escola, na EBD, ou estar ligado no canal, você vai ser bem informado. Vamos ler então aqui, sem demora, para esse subsídio, essa pré-aula, de ler aqui a primeira lição. A igreja diante do espírito da Babilônia. Texto áureo. Se encontra em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então nós sabemos que a autoridade, a Bíblia é a autoridade em nossa vida. Nós devemos seguir somente a Bíblia, só as Escrituras, né? Então, assim, Deus fala através de sonhos ainda? Pode falar. Ele fala através de profeta? Pode usar o profeta. Mas, por excelência, ele fala através da Bíblia. Então vamos estudar para que nós estejamos bem capacitados, conforme Timóteo 2,15, e que manejamos bem a palavra da verdade. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 até o 5. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra e se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes, de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então nós vamos falar aqui do Apocalipse, o texto base. Então, Apocalipse, nós sabemos que o Apocalipse ele é escrito na sua grande maioria de forma simbólica. Então tenta desenhar uma besta de 10 chifres e uma mulher por cima, é muito difícil de se entender. Então assim, nós vemos de forma simbólica, assim como o autor ele vai trazendo para nós essa simbologia descrita nos tempos atuais, né? Então aqui, para quem não tem a revista, mas assiste o canal da EBD e quer acompanhar, vou fazer uma leitura completa da revista, né? Para que você não fique perdido
dentro do que o autor tem colocado aqui para a gente. Introdução. A introdução nos diz assim: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, né? Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nessa lição não se pretende identificar a Babilônia literal, né? Ou seja, não geograficamente, e também não aquela mulher personificada, ou seja, uma mulher, né, daquela forma que é descrita aqui no Apocalipse 17. Então, assim, o nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Espírito da Babilônia, pelo dicionário Babilônia é confusão. Nós sabemos que a primeira grande confusão foi na Torre de Babel com Nimrod. Nós temos também a palavra Babilônia como um império babilônico, né? Que também foi uma confusão, mas geograficamente Babilônia. E aqui o sentido da Babilônia que o autor traz para a gente é o sentido de confusão. Confusão daquilo que se opõe contra Cristo. Tudo aquilo que é anticristão faz parte do sistema babilônico, né? Então nós temos aí o sistema babilônico, sistema religioso, econômico e político já imperando nesse meio. Essa mulher praticamente ela já está em atuação, mas desde a época de Cristo, desde a antiguidade, mas agora com mais força, né, para a chegada do anticristo. Então nós devemos estar preparados e cientes da palavra de Deus para que nós não deixemos esses tipos de ensinamento onde o homem é o centro, onde a busca pelo ego, o poder financeiro, né, tome o lugar de Cristo, né? Cristo ele é o centro da mensagem e a mensagem é salvar o pecador. Então nós temos aí 3 tópicos, né? O primeiro tópico diz assim, a Babilônia e seus significados. Subtópico número 1, a grande prostituta. A personagem é apresentada como grande meretriz, com qual os reis da terra se prostituíram, né? No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos. Porné, que significa prostituta. Nós temos o termo porneua, que é prostituir-se, e porneia, que significa prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, né? Isto é, a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões. Então aí, multidões, simboliza. O Apocalipse ele é simbólico, né? Na sua grande maioria. Né? Sua grande maioria ele é simbólico. Então essa besta com 10 chifres, nós sabemos que os chifres são poderes, são reinos que já passaram, né? Então assim, nós sabemos então que é simbólico. O autor já vem descortinando isso para a gente, já vem dando essa clareza no texto para nós não ficar esperando aqui essa pessoa, essa personificação dessa mulher embriagada com cálice, né, com coroa, bêbada. Não, não é isso. É o sistema religioso, político que já se encontra corrompido. Então aqui, multidões seduzidas pela idolatria, o paganismo e sua oposição à fé cristã. Então é isso, a oposição, tudo aquilo que se opõe contra a fé cristã já é isso aí, a Babilônia, a bagunça, né? Essa confusão para deturpar a fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso, representado pelo espírito da Babilônia, o falso sistema religioso. Nós temos aí, tem um ímpio, né, que ele acha que ele é religioso, está todo errado. Aí nós temos aí as igrejas. As igrejas,
E dentro das igrejas tem o falso sistema religioso, a qual nós já falamos, onde a busca pelo poder, a busca pelo ego, a busca pelo bem-estar, a busca pela questão financeira, pelos bens materiais, essa busca tomou o lugar de Cristo, tirou Cristo do centro. E aí o homem agora está no centro, onde o prazer, onde o homem, o ego, o bem-estar dele tem que estar em primeiro lugar. E isso aí é erradíssimo. Ponto 2. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela veste púrpura e de escarlata, o que significa o reinado de luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas, pérolas, o que simboliza materialismo, poder econômico. Então nós temos aí a busca desenfreada pelo poder econômico, o consumismo. Nós vemos isso na esfera religiosa, econômica e política, desenfreada. Então nós temos aí o cálice em suas mãos, diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. O que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral, onde já o moral já foi corrompido já. Aí nós vemos a ideologia de gênero e essas perversões sexuais e tudo isso que implica e que vai de confronto com o Evangelho de Cristo. A esfera na qual a mulher está montada, ou seja, a fera na qual a mulher está montada, é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam poderes do mundo e as suas forças políticas. A união entre o cavaleiro mulher e a montaria besta simboliza na esfera força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então ela vem com força, já existia esse espírito. João já falava a respeito desses anticristos, todos aqueles que se opõem contra Cristo. Aí tem várias, Paulo lutou contra os gnósticos, o gnosticismo, aqueles que falavam que Jesus não vem em corpo, E nós temos aí vários outros, Dagon, que era metade homem, metade peixe. Nós tínhamos aí os Baals, Então tem os profetas de Azer. Então tinha vários deuses aí, uma religião corrompida. Então o autor vem trazer para nós aí que já está operando o império, Ou seja, o espírito da Babilônia, esse império do mal, com muita força aí para a chegada do anticristo. Então nós temos aí, Paulo escreve a Timóteo aí, que no final seria isso mesmo, eles prefeririam acreditar nas fábulas e amontoariam para si doutores, e tendo como coceira nos ouvidos ao ouvir a sã doutrina. Então é isso aí, esse império se levantando contra a igreja de Cristo, querendo derrubar e se opondo contra a palavra de Deus. Nós temos aí o subtópico número 3, mistério, grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, Não é só a questão do Império Babilônico, mas simbólico. A Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. A Babilônia é responsável pela
o assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão e que já está operando por meio ou nas esferas das falsas religiões, no poder econômico e político. Então, nós temos ficar atentos a esse espírito que já opera desde a antiguidade. Então, não vai ter uma personificação, uma mulher descrita nesse sentido. Não vai ter uma besta descrita com 7 cabeças e 10 chifres, não. Isso são sistemas religiosos, são sistemas corrompidos, sistemas impérios do mal, né, que se levanta contra Cristo. Vamos aí pelo tópico 2. É o espírito da Babilônia. Subtópico 1. No sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Segundo Timóteo 3:4, né? Amantes de si mesmo. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral. Né? O ecumenismo doutrinário, ou seja, juntar as religiões, provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos, que tudo é relativo, vai depender, né, do meu contexto, da minha região, do meu país. Não, a Bíblia é a palavra de Deus em qualquer canto do mundo, ela é imutável. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída, segundo Timóteo, né, 3, versículo 7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida, assim como nos tempos antigos. A igreja de Cristo, ela foi perseguida desde a antiguidade, desde Abel, né, ela vem sendo perseguida. Aí passa por Noé, passa pelos cativeiros, assírio, babilônio, vem Cristo ao império, o sistema religioso, o falso sistema religioso e político, né, que mataram Cristo, né? Então nós temos aí, depois disso, os apóstolos, Paulo com Nero, né, um terrorista, um devasso, né, que queria ser Deus, se sentia Deus aqui na terra, né? Então esses impérios que se levantaram contra a igreja de Cristo, esse grande império, esse vasto império, que ele é de longo alcance, como diz o autor, né? E que ele vem desde a antiguidade e agora ganhando mais força até a chegada do anticristo, como nós vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 em diante. Então nós estamos aqui, ponto 2, subtópico ponto 2, o sistema político e cultural. O espírito da Babilônia, ou seja, da bagunça, da confusão, exerce forte influência na política e na cultura, né? Pautas progressistas, inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como, vamos observar, para nós, ou para quem não observou isso, nas eleições, é um ponto importante a ser observado aqui, aproveitando a deixa do autor Douglas, né? Então aqui o comentarista ele trouxe um tema bem atual, um tema no âmbito político, e que vem o que? Através das suas ideologias, tentando ganhar terreno, e realmente, por falta do conhecimento de muitos, né, até mesmo dentro da igreja, de muitos irmãos que não observam as influências, ou seja, as ideologias de partidos políticos, aceitam essas pautas que o autor colocou aqui. Vamos ver quais são essas pautas aqui, ó.
apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. O patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas, né? Então, o sistema vai contra a palavra de Deus, aos cristãos, aos pregadores, aos cantores que falam contra essas ideologias e que é a favor da Bíblia. Eles são pressionados, né? Eles são pressionados até saírem, né? Se é necessário alguém, né? Alguém que faz parte, né, politicamente e que não concorda com essas pautas, né? Eles são lançados fora, né? Então eles são rejeitados por esses tipos de pessoa, porque o sistema babilônico, o sistema da corrupção, né? Ou seja, no âmbito político, né? O religioso, da falsa religião, né? E o sistema econômico, eles não aceitam essa mensagem da cruz, essa mensagem do evangelho. Então aqui, a grande mídia, as artes, a literatura, a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Então, você que tem filhos, você que tem aí pessoas que gosta de séries, nada contra, mas nós temos que saber o que é que os nossos filhos estão vendo, né? O que está adentrando na nossa sala, em nossa casa. Às vezes a sua sala ela está sendo usada como um local de ritual satânico e você não percebe, nós não percebemos. Então nós temos que filtrar, nós temos que saber quais as ideologias que estão cercando aquele ensinamento, cercando aquela série, aquele vídeo, né? O que tem chegado para nós, essa política errada, onde o certo fica errado e o errado é o certo, né? Então Jesus já nos advertiu acerca dos finais, disso aos finais dos tempos, né? Paulo escreve a Timóteo que no final dos tempos seria assim. E nós temos que estar atento. Mas, contudo, pregues a palavra, instas a tempo e a fora de tempo. Subtópico número 3, no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração, da luxúria e da licenciosidade. Espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio do governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro, poder. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas e imoral, né, em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Então, ele traz para a gente aqui acerca da sociedade extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos. E as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo ao próximo. Aí eu me lembro daquela passagem que Jesus, ele não veio trazer paz, mas espada. Ele veio colocar o filho contra o pai contra o filho, e a sogra contra o genro, e os inimigos do homem serão da sua própria casa. É nesse sentido aqui que Cristo nos traz, porque dentro da nossa própria família, você não pode aceitar, biblicamente em Cristo, você não pode aceitar que a pessoa tire vantagem do próximo, ou de dentro da própria família, para si próprio. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, né? Então aí nós vemos aí a teologia da prosperidade, ela vem ganhando força. Mas por quê? Porque Cristo já não mais é o centro da mensagem. A mensagem é o dinheiro, o bem-estar, o ego, a luxúria, onde Deus ele tem que te dar tudo aquilo que você quiser. Você tem que determinar e Deus ele tem que te atender. Ultimamente
nós não estamos determinando nem para as nossas esposas. Determina para ela aí, para ela ter que fazer, para ser uma lasanha hoje, para ver o que vai acontecer, né? Então nós temos aí então esse império já bem avançado. Então assim, o espírito da Babilônia se revela no sistema religioso, político, cultural e econômico. O tópico 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Subtópico 1, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxá, do verbo dokel, com o sentido de crer. Então, a junção dos termos traz a ideia de crença correta. Neste aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema, inquestionável, arbitra em matéria de fé e arbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Bíblica como valor é isso mesmo, universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico, então devemos estudar. Então, o sistema e doutrinário torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e as suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Longe, então, dessas apologias ao aborto, longe das ideologias de gênero, longe das legalizações de droga, longe das prostituições. Então, assim, é muito importante estarmos atentos para que não chegue e não adentre das nossas igrejas e que seja Cristo o centro da nossa mensagem. Subtópico número 2, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não por acaso, apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo, aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia, presente no cenário global. Então, temos aí esse amadurecimento, mas através do estudo. O Espírito até faz lembrar, mas ele não passa cola. Então, devemos estudar para que estejamos preparados, para que quando chegar com mais força esse espírito da Babilônia, assim como se levantarem mesmo para a chegada do anticristo, há uma apostasia qual nunca houve, e o filho da perdição, o homem da iniquidade, se manifestar, a igreja tem que estar preparada. Vejamos, subtópico de número 3, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. Confirma, com o arrebatamento da igreja. Mas quando isso se dará? Antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou pós a grande tribulação? O autor vem trazendo aqui na dispensação da pré-tribulacionista,
que muito influenciado, cresceu e desenvolveu bastante com John Nelson Darby, né, no século XVIII. Antes disso, os pais da igreja, os históricos, os amilenistas e os pós-milenistas não pensavam dessa forma, mas foi introduzido no meio cristão e daí chegou até nós dessa forma, onde é divulgado através da Bíblia de Scofield, séries deixados para trás, e assim então influenciou toda a congregação, né? Ou seja, dispensacionalista. Né? Então, Cristo, nessa visão, ele vem antes da grande tribulação. Né? Mas enfim, esse não é o tema desse já foi proposto no vídeo acima. Nós temos aí acerca da grande tribulação, então nós não vamos discutir acerca disso aqui no momento. Às vezes tem outra oportunidade, outra lição que vem falar a respeito. Mas enfim, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos então aqui o autor trouxe para nós dois eventos. Nós temos dois eventos conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante. Um dos eventos está aqui. A apostasia, uma apostasia grande, a qual nunca houve. Apostasia de quem? Apostasia dos crentes? Creio que a apostasia daqueles que se dizem crente, aqueles que estão na igreja, aqueles que participam, que gostam do culto, que gostam do louvor, que estão todo domingo, participa da ceia, mas ainda não se converteu, né? Então, assim, para quem vê de fora, né, eles julgam, era o crente, mas na verdade ele não foi convencido pelo Espírito Santo, né? Então, aqui, aos olhos de quem está de fora, é uma grande apostasia, uma apostasia qual nunca houve, um esfriamento qual nunca houve. Então, assim, este é o primeiro evento. Aí nós vamos para o texto mencionado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 em diante. Paulo escreve aos Tessalonicenses porque alguns judaizantes, alguns novos convertidos lá, que estavam dizendo que Jesus já tinha vindo pela segunda vez. E Paulo repreende a eles dizendo, isso não é assim. Aí ele escreve, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós. Eu não enviei nenhuma epístola dizendo que a vinda de Cristo já aconteceu ou está prestes a acontecer. Então aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, que isso não aconteceu. O que? A vinda de Cristo. Porque não será assim. A vinda de Cristo, repentinamente, uma meia-vinda secreta, não vai ser assim. Sem que antes aconteça dois eventos. A apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? A qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós temos aqui dois eventos importantes para acontecer antes que venha a vinda de Cristo. Quais são esses dois eventos? Um deles o autor citou, a apostasia, né? Que dentro dela é o quê? Inversão de valores, perseguição, guerra, fome, peste, terremotos, que isso já vem acontecendo desde a antiguidade, desde a época de Cristo e antes, já vem acontecendo. Ainda requer-se do salvo enquanto aguarda a bendita esperança, a genuína impiedade, as paixões mundanas, a viver nesse presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Esse é um dos eventos. E o outro evento, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não vai ser assim sem que antes venha.
a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, essa visão aqui é a visão pré-tribulacionista, a qual o autor ele optou, né? Eu respeito a visão dele, até porque eu me converti na Assembleia de Deus, e essa visão, desde que eu me entendo, né, por cristão, só que é importante os irmãos conhecerem as outras duas posições a respeito da grande tribulação. Que Cristo volta no meio da grande tribulação ou Cristo volta no final? Quem são esses santos que o anticristo ele vai fazer guerra contra eles? Apocalipse 7 está falando, né? Quem são esses santos? Se a igreja já não mais está aqui, né? Segundo a dispensacionalista, a igreja está na bolda do Cordeiro. Então, quem são esses santos? Se esses santos são os judeus que vão ficar aqui, eles não são salvos pela obra deles. De qualquer forma, eles vão ser salvos pelo sacrifício de Cristo. Então, se Deus já considera eles como salvos, que sentido faz eles ficarem aqui na grande tribulação? Sendo que no final, o mérito é de Cristo. Ninguém vai ser salvo por si mesmo, por obra. Ninguém. E aí vem a questão. Nós temos Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a liberdade de ir e vir, e de ir à igreja e de ler a palavra. E essas pessoas vão ter que ser ninja para poder conseguir a salvação com o Espírito, sem o Espírito aqui, segundo o início do subtópico 3 aqui, a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. Então não tem mais graça, não tem mais favor imerecido, você vai ter que ser na unha e no dente você conquistar a salvação. Sem a trindade santa aqui e com a trindade do mal, que é a besta, o anticristo e o falso profeta. E você não tem mais liberdade. Então não vão se salvar nenhum. Se forem salvos, vai ser de qualquer forma pelo sacrifício de Cristo. Então não faz sentido eles, os judeus, não sei o que as pessoas têm contra os judeus, que eles recusarem, eles têm que sofrer mais do que nós, sendo que o que vai salvar é o sacrifício de Cristo, né? Então, mas nessa visão a igreja sobe antes, né? Onde eu não concordo, mas respeito o autor, e aí sim, se você não domina o assunto ainda, mas queira conhecer, tem vários ensinadores aí, vários professores aí que conhecem bastante acerca desse assunto, e no vídeo acima aí nós também temos. Enfim, a sinopse aí do ponto 3, do tópico 3 espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Aí nós temos a conclusão. Vamos ler a conclusão, né, para fechar com chave de ouro e crescendo junto na graça e no conhecimento, né? Então tá assim, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, um todo, né? Suas ações buscam o completo domínio político, econômico e cultural religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Muito importante. Conclusão muito boa. Fecho com ele aqui, tamo junto.
E aí sim, só não na questão da grande tribulação, porque eu sou pós-tribulacionista, até porque toda a igreja vem sofrendo aí desde Abel, e não tem porquê, nós não somos melhores, não tem ninguém decapitado, ninguém crucificado, ninguém esquartejado aí, e as pessoas aí hoje em dia não querem buscar Deus, não querem se sacrificar, ir à igreja, jejuar, ler a Bíblia, e querem determinar, querem do bom, querem do melhor, onde Cristo está de fora, e ainda por cima, ser livre da grande tribulação. E o Apocalipse, né, no decorrer da lição aí, dos outros títulos, né, o que o autor colocou para a gente aqui, tem várias lições importantes aí que nós vamos esbarrando nesses textos aí. Apocalipse, sentido simbólico, né? Simbólico. Então nós vamos percebendo aí, irmãos, vamos construindo a nossa teologia de forma que quando a gente quer entender literal, a gente entende literal, mas quando é simbólico, é simbólico. Então nós temos que definir, né? Nós temos que traçar uma linha e seguir ela. Vamos seguir ela. Não vamos ficar variando. Uma hora é sentido literal, outra hora o sentido é físico, né? Então isso não ajuda. Então que Deus continue abençoando vocês. Até a próxima lição. Espero ter aí contribuído para o nosso crescimento aí. Fiquem com Deus. Até mais.